Milionário segura a mendiga negra após ela tropeçar e revela segredo surpreendente. A cena era digna de um filme. O céu carregado se tornava ainda mais sombrio, como se a natureza estivesse ciente do tumulto emocional que estava prestes a se desenrolar. No meio de uma floresta densa, em um casarão antigo chamado Hotel Madrigal, Helena Cardoso chegou trêmula, com o coração aos pulos e um frio na barriga. Ela havia deixado para trás um passado pesado. Uma cadeia invisível, chamada relacionamento abusivo. As árvores do entorno pareciam murmurantes, sussurrando segredos que ela não queria ouvir. O hotel, com as paredes desgastadas e uma aura de mistério, era sua última esperança. Ao cruzar a porta de madeira escura, o cheiro de veludo se misturava a uma pitada. Cuidado, é fácil se perder por aqui, disse ele, com um tom suave que misturava preocupação e um toque de sedução. As batidas do coração de Helena descompassaram. Seus olhos se encontraram e, por um instante, a dor de sua vida anterior pareceu se dissipar. Mas aí veio a sombra da desconfiança. Afinal, quem era ele? O que ele sabia dela? Algo em sua presença parecia fora do lugar, como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa. À medida que a relação se desenrolava entre olhares cúmplices e conversas sussurradas, Helena começou a investigar mais sobre o misterioso Elias. A cada dia descobria mais sobre ele, revelando não só um homem encantador, mas um manipulador. Ele havia estudado suas fraquezas, como um caçador observa sua presa. O choque foi como um tapa na face. Ele já a conhecia muito antes de seu olhar cruzar com o dele. O que antes era um refúgio, tornou-se um campo de batalha. No momento em que Helena o confrontou, seu coração estava a mil. Você sabia, ela disse, a voz falhando. Você estava me observando. A confirmação no olhar dele deu um nó em seu estômago. A sensação de estar em um jogo diabólico a deixou tonta, como se tudo fosse parte de um plano meticulosamente arquitetado. Desesperada, Helena uniu forças com outras mulheres do hotel. Maria José e Ana Carolina também tinham histórias de manipulação emocional, marcantes que lhes causaram dor. Juntas, começaram a desvendar um padrão de abuso. Cada descoberta era chocante, um eco da própria frustração e medo. Mas a atmosfera dentro do Hotel Madrigal tornava-se mais gelada, mais tensa, como se a própria estrutura estivesse observando. Então, uma manhã, a trama deu um giro inesperado. Elias foi encontrado morto, de maneira súbita e misteriosa, como se tivesse desaparecido em um sopro. Foi um impacto devastador. Helena se viu em um limbo emocional, perdida entre o luto e a libertação. Agora, com a dor da perda e a dúvida cercando sua mente, ela decidiu que não poderia ser uma vítima novamente. Em meio a tudo isso, ela começou a pensar em como poderia transformar seu trauma em ação. Uma necessidade ardente de proteger outras mulheres como ela. Mas a pergunta persistia. O que realmente acontecera com Elias? E até que ponto ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Diante de um espelho quebrado, Helena olhou para seu próprio reflexo. Seus olhos, uma mistura de dor e força, questionavam a realidade que tinha à sua frente. O que viria a seguir? Qual legado ela estaria disposta a deixar para trás? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diante de um espelho quebrado, Helena olhou para seu próprio reflexo. Seus olhos, uma mistura de dor e força, questionavam a realidade que tinha à sua frente. O que viria a seguir? Qual legado ela estaria disposta a deixar para trás? A resposta a essa pergunta pairava no ar, mas a inquietação tomou conta de seu ser. Com o pano amarfanhado na mão, ela sentiu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo de novo. Assim que o dia amanheceu, uma nova onda de tensão percorreu o Hotel Madrigal. Os ecos da morte de Elias ainda estavam frescos. Sussurros e olhares desconfiados se espalhavam pelos corredores. Maria José e Ana Carolina, suas parceiras na luta contra os demônios emocionais, procuraram Helena. Estavam pálidas, como se o peso da paranoia tivesse drenado suas energias. A gente precisa conversar, disse Ana Carolina, a voz tremendo. Elas se reuniram na biblioteca, o coração de toda aquela estranha atmosfera. O cheiro a mofo misturava-se ao aroma do café que Helena tentava preparar, mas o gesto se tornava automático, quase mecânico. O que houve? Helen perguntou, preocupada com a expressão das amigas. Eu encontrei isso, Maria José disse, puxando o envelope surrado. A foto da mulher era surpreendentemente familiar. Era Caroline, uma colega de Helena que tinha sumido semanas antes de ela chegar ao hotel. O desespero tomou conta dela. Mas como isso é possível? Helena, escuta! Ana Carolina interrompeu, quase gritando. O que se passa é muito mais profundo do que a gente pensava. Elias não era só um bibliotecário. Ele tinha um passado, um segredo muito sombrio. Caroline tinha dados de uma investigação sobre um grupo de manipulação que operava por aqui. E agora? Agora ela está desaparecida e Elias está morto. As palavras a atingiram como um tiro. Os fragmentos da história começavam a se unir em um mosaico cruel. Cada desconfiança surgida antes, cada olhar furtivo, cada riso abafado, tudo ganhava um novo significado. A tensão àquele ambiente, já grande, ficou ainda mais densa. O hotel, que uma vez parecia um abrigo, agora se tornava uma armadilha. Helena sentiu o ar se tornar pesado a ponto de parecer sufocante. E se o que aconteceu com Elias e com Caroline não foi apenas coincidência? Ela murmurou. Suspeitas começavam a se formar em sua mente, como nuvens escuras de tempestade. Algo maligno estava escondido naquelas paredes velhas. Então, um grito cortou o silêncio. A porta da biblioteca se abriu com um estrondo, revelando a recepcionista do hotel, com os olhos arregalados e pálidos. Vocês precisam vir rápido. Tem algo acontecendo. No porão. Sem pensar, as 3 mulheres seguiram a recepcionista pelos corredores mal iluminados. Cada passo era um teste para suas forças. No fundo, uma sensação horrível se apoderava de Helena. Algo muito mais do que a perda de Elias estava em jogo. Algo que poderia revelá-las a todas. Quando chegaram ao porão, o que encontraram as deixou sem fôlego. Uma mesa abarrotada de fotos, documentos e cartas dispostas em um padrão. E no centro, uma velha foto de Elias com Caroline, ambos sorrindo. Aquela imagem parecia vibrar, uma energia inquietante. O olhar conhecedor de Helena se fixou na expressão de Caroline. Havia uma sombra de dor na esperança. O que diabos havia acontecido entre eles? E o que mais Elias tinha escondido? Muitas perguntas, um mar de incertezas. E com isso, tudo que Helena acreditava ter encontrado, tudo que imaginara sobre Elias, agora parecia estar prestes a desmoronar.
A cada instante, a urgência crescia. Ela precisava saber. E o futuro delas, já tão incerto, agora estava à beira de um abismo. O que iria acontecer a seguir? A verdade estava prestes a explodir, como um balão prestes a estourar. Os olhos de Helena se fixaram na imagem de Elias e Caroline. Um sorriso congelado que parecia esconder segredos profundos. Ela se perguntava o que mais havia ali, o que aqueles dois tinham em comum. O ar estava carregado de tensão, e um frio na espinha a fez estremecer. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo leve sussurrar do vento que entrava pelas frestas. Maria José e Ana Carolina se aproximaram dela, o medo estampado em seus rostos. "O que vamos fazer agora?" sussurrou Ana, a voz trêmula. Helena não sabia, mas algo dentro dela começou a se movimentar. Então, de repente, as luzes piscavam e a sala foi banhada por uma iluminação intermitente. O decor do porão, íntimo e sombrio, ainda parecia vibrar com a energia do que encontraram. E foi nessa diversão em meio ao pânico que uma porta de madeira antiga se abriu com um rangido sinistro, revelando uma figura familiar, a própria recepcionista. Mas o que Helena não esperava era que a mulher estava acompanhada de dois homens robustos, que pareciam saídos de um filme de terror. "Vocês três vieram longe demais", ela disse, sua voz séria e contida. "Não deveriam estar aqui." Os olhos da recepcionista brilhavam com uma intensidade estranha, e seu olhar percorria cada uma delas como se estivesse avaliando uma presa. Maria José deu um passo para trás, enquanto Ana Carolina se afastava lentamente. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Helena saiu firme, mas tremia internamente. Então a recepcionista puxou um pedaço de... "Vocês não sabem, mas Elias não foi um bibliotecário inocente. Ele era parte de algo muito maior. Ele tinha um arquivo de todas as mulheres que passaram por aqui." Ela levantou o papel, revelando algo que fez os corações das mulheres pararem. "Isso é uma lista", disse ela, a voz baixa. "E uma lista de todas as meninas que foram manipuladas, de Caroline a vocês." O nó na garganta de Helena cresceu e uma onda de raiva e nojo percorria seu corpo. Elias não morreu por acidente. Ele foi assassinado para proteger um segredo. Mas antes que pudesse processar a gravidade daquela revelação, os dois homens avançaram em direção a elas, e ali, naquele momento, um som estrondoso abalou o porão. O teto começou a desabar, pedras caindo ao redor delas. O pânico tomou conta. Elas precisavam fugir. "Vamos! Agora!" Helena gritou, puxando suas amigas para correrem. Mas enquanto corriam, um dos homens se virou, mirando em Helena com um olhar calculista. "Vocês têm algo que nos pertence", disse ele com um sorriso frio. E ali, em meio ao caos, Helena lembrou da foto que segurava. Ela sabia algo que poderia mudar tudo, algo que poderia colocar todos em perigo. Outra verdade estava prestes a ser revelada. A conexão entre ela, Caroline, Elias, algo profundo ligava a todos. Algo que poderia transformar a luta delas em uma batalha de vida ou morte. "Eu não sei como, mas eu vou descobrir", pensou Helena, enquanto as sombras do porão cercavam elas. A saída estava próxima, mas a tensão no ar era palpável. Algo maior estava em jogo, e ela estava determinada a enfrentar. Afinal, o que mais poderia ser escondido naquela noite infernal? O destino delas parecia entrelaçado com algo muito mais sinistro.
do que um simples assassinato. O que mais estava prestes a desmoronar? Helena sentiu o coração disparar quando a recepcionista entrou no porão, acompanhada dos homens. O ar parecia pesar mais à medida que as palavras da mulher ecoavam. Vocês três vieram longe demais. Cada sílaba dela soava como um aviso sombrio. Helena queria correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. Um fio de desespero percorreu seu corpo. A recepcionista se aproximou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Vocês não sabem o que estão fazendo aqui. Elias não era quem vocês pensavam. O que ela disse fez a pele de Helena arrepiar. Ele tinha uma lista de todas as mulheres manipuladas, como você, como Caroline e várias outras. Helena olhou para Maria José e Ana Carolina. O medo se alastrava entre elas como uma sombra. Era difícil acreditar que o homem, que parecia ser um salvador, era, na verdade, o oposto. E agora, com a revelação do assassinato em aberto, tudo soava cada vez mais aterrador. Elias está morto porque sabia demais. Ele estava prestes a expor nossa organização e não podemos permitir isso. Um dos homens começou a avançar e, sem pensar duas vezes, Helena puxou suas amigas para correr pela porta que havia se aberto. Mas a mente dela girava. O que mais estavam envolvendo nesse mistério? Ao correr, um estrondo repentino a fez parar. Um grupo de pessoas surgiu, saindo de uma porta lateral que parecia levar a um túnel. Eram mulheres, muitas mulheres. Suas expressões eram uma mistura de determinação e medo, como se estivessem em uma missão. Precisamos sair daqui! Ele vai vir atrás de nós! Gritou uma delas, com os olhos arregalados. Era Caroline. O choque de a ver ali fez a mente de Helena girar. Mas como? Ela estava desaparecida e agora estava bem ali, viva e sem o ar de terror que a envolvia antes. O que estava acontecendo? Caroline, como você? Helena perdeu as palavras, incapaz de acreditar. Caroline olhou para ela com um misto de tristeza e determinação. Ele não ficou apenas de olho em você, mas também em mim. Quanto mais perto chegamos da verdade, mais ele queria nos calar. A recepcionista começou a se mover na direção do grupo, gesticulando para os outros homens se juntarem a ela. O tempo parecia parar enquanto todas as mulheres do grupo se uniam, determinadas a enfrentar a ameaça que se aproximava. Se não formos rápidas, eles não vão nos deixar sair, gritou Maria José, puxando todas para uma saída. Helena sentiu seu coração acelerar. Aquela reviravolta era tão inesperada. Caroline havia sido uma colega, uma amiga. Mas o que mais ela escondia? O que elas realmente sabiam? Enquanto corriam pelos corredores do hotel, Helena não conseguiu parar de pensar nas consequências dos segredos não revelados. Segredos que poderiam mudar tudo. O grupo conseguiu finalmente sair do hotel. O ar frio da noite parecia estranhamente reconfortante. Mas enquanto se afastavam, Helena sentiu uma mão em seu braço. Era Caroline, mais perto do que nunca. Helena, você não sabe o que mais está em jogo, ela disse, a voz carregada de apelo. O Elias, ele não era o único. Há uma rede muito maior aqui, e temos que descobrir até onde vai, antes que seja tarde demais. As palavras de Caroline deixaram um vazio no estômago de Helena. A verdade estava mais próxima do que ela pensava, mas também mais assustadora. Uma rede de manipulação, traições e segredos havia se formado ao redor delas, e a luta estava apenas começando. O que mais elas precisavam saber? Ela olhou para suas amigas, as sombras do hotel ainda atrás delas, como se estivesse prestes a engolir tudo de novo.
O que mais poderia ser revelado? A tensão no ar era palpável, e a única certeza que tinha era que aquele era apenas o começo. Helena sentiu o coração disparar quando a mão de Caroline a segurou. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a confusão ainda dominava sua mente. O que você quer dizer, Caroline? Como você sabia sobre tudo isso? Por que estava desaparecida? As perguntas escapavam de seus lábios, uma mistura de medo e incredulidade. Temos que sair daqui agora! Caroline insistiu, mas seu olhar falhou, repleto de algo que Helena não conseguia entender. Se eles nos pegarem aqui, será o fim. Enquanto começavam a se deslocar, a recepcionista gritou ordens para seus homens, que logo começaram a fazer barulho atrás delas. As mulheres correram, mas o eco das vozes masculinas se tornava cada vez mais próximo. Helena sentia pressão no peito. A cada passo, suas esperanças se tornavam uma força esmagadora. De repente, um estrondo abalou os corredores. Uma porta se abriu com violência e uma terceira figura entrou, uma mulher que Helena nunca tinha visto antes. Ela parecia em estado de choque, mas seus olhos brilhavam com uma ferocidade inquietante. "Vocês não podem sair assim!" gritou a mulher, bloqueando a passagem com as mãos. "Vocês não entenderam o que está em jogo." Helena parou abruptamente. No meio de toda a confusão, algo na voz da mulher soou familiar. Então se deu conta do que era. A mulher era uma versão mais jovem de Caroline. Como você pode estar aqui?" Ela piscou, confusa. A jovem Caroline olhou para a outra, os semblantes se cruzaram em um entendimento silencioso que deixou Helena observando atenta. "Eu sou o que você poderia ter sido. O que aconteceu com a gente não deveria ter acontecido com você também. A verdade é que você não está pronta para ouvir." As palavras da jovem Caroline ecoaram na cabeça de Helena, transformando-se em um turbilhão. Alguma coisa não estava certa. Entre olhares furtivos e um pânico crescente, a camada de desconfiança se consolidava. O que era real? Quem eram realmente aquelas duas mulheres? "Você precisa acreditar em mim." A jovem Caroline implorou. Então segurou o braço de Helena, puxando-a mais perto. "Elias possui um segredo sombrio que vai muito além do que você imagina. Ele nos manipula, nos controla até que fiquemos sem escolha. Consegue ver? Ele não era só um bibliotecário. Ele é um líder. E essa organização que você acreditava que era apenas um refúgio?" Caroline parou e, em um momento de hesitação, olhou para a recepcionista. "Ela é parte disso." O ar ficou paralisado com a revelação. Helena ficou em choque. A recepcionista, a mulher que parecia tão confiante, agora parecia insegura. E enquanto as peças começavam a se encaixar, o instinto de sobrevivência de Helena disparou. O que você quer dizer?" Antes que pudesse processar isso, um grito cortante ecoou, e os homens se aproximaram, seus olhos ardendo com uma determinação ameaçadora. O pânico atingiu o ápice enquanto Helena sentia que o chão sob seus pés se tornava instável. "Vamos!" Caroline gritou de novo, mas em um movimento rápido, a recepcionista fez um gesto e um dos homens atirou um dardo. O tempo pareceu parar. Helena, em um impulso, empurrou a jovem Caroline, fazendo-a desviar do caminho do dardo. A linha entre heroísmo e desespero se apagou enquanto Helena agarrou a mão de Caroline e começou a correr. Mas, quando olharam para trás, a recepcionista lançou um olhar gelado. "Isso não acaba aqui. Vocês não sabem o que estão provocando."
Desesperada, Helena puxou Caroline em direção à saída, sua mente girando com a nova verdade. Mas, no fundo, uma dúvida persistia. O que mais a jovem Caroline estava escondendo? E se tudo isso fosse uma armadilha? Enquanto cruzavam a porta e entravam na noite fria, Helena se virou uma última vez para encarar a recepcionista. O olhar da mulher, sombrio e cheio de segredos, a acompanhou. Você ainda não sabe a verdade. O eco da ameaça seguiu enquanto elas desapareciam na escuridão. A tensão no ar parecia pulsar, um aperto no coração que Helena sabia que a perseguiria. O que realmente estava acontecendo ali? E a que estavam se expondo? Helena hesitou na porta, o coração disparando e a adrenalina atravessando como um choque. O frio da noite parecia cortar até os ossos. Caroline tinha algo a dizer, mas o tempo estava se esgotando. Olhou para trás, onde a recepcionista e os homens se aproximavam, e então puxou Caroline com ela. Rápido, temos que sair! Helena gritava, mas a mente trabalhava a 1000 por hora. As palavras da jovem Caroline ainda ecoavam, criando um turbilhão de dúvidas. Que você quer dizer com Elias ser um manipulador? O que mais você esconde? Apertando as mãos da amiga, Helena correu, arrastando-a para fora do hotel. O cheiro de mofo e madeira velha já ficou para trás, mas marcada pela urgência, só havia mais perguntas na cabeça. O que realmente estava em jogo? Quando finalmente conseguiram atravessar a porta, o ar fresco as atingiu como um soco. Mas a sensação de alívio durou pouco. Nos arbustos em frente ao hotel, figuras se moviam. Helena parou abruptamente, a respiração acelerada. 10 homens surgiram, armados, os rostos enfurecidos. Não deixem elas escaparem. Um deles gritou, e tudo começou a desmoronar. Elas correram, mas não podiam escapar da captura. Helena e Caroline se entreolharam, percebendo que o tempo estava se esgotando. Precisamos de um plano, rápido, Helena murmurou, tentando pensar. Mas enquanto olhavam para o horizonte, um estrondo abalou o chão. Uma explosão distante fez as árvores tremerem. Isso não pode ser bom, disse Caroline, enquanto seu olhar se fixava em um ponto atrás de Helena. Olha! Helena virou-se e, em choque, viu uma coluna de fumaça negra saindo do fundo do hotel. O que estava acontecendo? É uma armadilha! Eles estão queimando o lugar! A adrenalina fez sua mente trabalhar mais rápido. Antes de poder pensar no que estava fazendo, a recepcionista apareceu, o sorriso distorcido em um semblante insano. Você achou que poderia escapar da verdade? Estão tão perto e tão longe, minhas queridas. Então, de forma inesperada, ela apertou um botão em seu pulso e, de repente, uma placa de metal se ergueu ao redor do grupo. Subitamente, um ambiente exclusivo, uma cela, se formou ao redor de Helena e das outras mulheres. A recepcionista se deleitava no controle, enquanto os homens se moviam como sombras ao seu comando. Não! Gritou Helena. Você não fará isso! Tentou empurrar, mas era em vão. As paredes pulsavam, como se estivessem vivas. Foi então que a jovem Caroline se virou para Helena, os olhos arregalados. Mas havia algo mais no olhar dela. Uma determinação. Ou seria um medo? Helena, eu preciso ser honesta com você agora. São mais do que segredos. Elias, ele estava envolvido em algo muito maior. Algo que pode te atingir profundamente. E eu sou parte disso. A revelação a atingiu como um golpe. O que você quer dizer? Como assim parte disso? A confusão e o terror se mesclavam em seu coração. Ele era meu irmão, e eu fui enganada por ele também. Quando você o conheceu, tudo parecia certo, mas tudo era uma farsa. O que vocês pensaram que era um refúgio
É uma rede que controla todas nós. Uma organização secreta que usa mulheres para manipulação. Os olhos de Helena se alargaram em choque. Você está dizendo que tudo isso é uma mentira? Que você também foi uma vítima? Como pode ser parte disso? O olhar intenso de Caroline aumentou a tensão. Ele manipulou minha vida assim como a sua. E agora, eu não sei em quem confiar. Você pode ser a chave para derrubar tudo isso. Mas precisa entender que sou uma peça nesse jogo cruel. Assim que as peças se juntaram, um estrondo ainda mais forte ecoou atrás delas. As paredes de metal começaram a vibrar e um pedaço do teto desabou. O caos explodiu. O que estava acontecendo? O que mais poderia ser revelado no meio dessa tempestade? Helena sentiu que a verdade estava mais próxima do que jamais esteve, mas ao mesmo tempo se via cada vez mais enredada em um jogo muito maior. As palavras de Caroline ressoavam como um eco ameaçador. Você precisa decidir de que lado está. Ou você se junta a mim, ou permanece presa a essa farsa. E naquele instante, Helena percebeu que a batalha estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras do Hotel Madrigal? As revelações a assombravam. E o futuro delas agora parecia mais sombrio do que nunca. Helena ficou paralisada, o coração martelando no peito enquanto as palavras de Caroline ecoavam. A revelação do passado dela, algo tão enredado nas sombras, parecia transformar toda a dinâmica em um instante. Você está dizendo que Elias, ele é seu irmão? Como você pode esconder isso de mim? A jovem Caroline apenas assentiu, a expressão preocupada. Eu não sabia como contar, Helena. Não sabia se poderia confiar em você. Mas precisamos agir agora. Eles estão vindo. O ar estava carregado de tensão e o barulho lá fora crescendo. As vozes dos homens da recepcionista se aproximavam. Cada palavra carregava a ameaça de um futuro sombrio. O horror começava a se instalar na mente de Helena. Alguma coisa não estava certa. A situação que parecia estar desenrolando em sua mente estava prestes a se torcer em algo mais complexo. No clímax dessa confusão, a recepcionista deu um passo à frente, seu sorriso se transformando em uma expressão de prazer. Oh, então você finalmente resolveu contar, não é, Caroline? Isso a coloca em uma posição complicada. A provocação no tom dela fazia o coração de Helena disparar, e uma sensação de traição sobressaía. Você manipulou todo mundo! Helena gritou, a raiva tilintando em suas veias. Mas a recepcionista apenas riu, um som que ecoava na escuridão. Manipulação é o meu jogo, querida! E você nem imagina até onde isso vai. Então, em um momento de pura adrenalina, um estrondo abalou a estrutura. A parede metálica tremeu e uma fissura surgiu. O chão começou a se sacudir. Helena olhou para Caroline, que parecia ter uma expressão de reconhecimento, enquanto a jovem Caroline gritava: "A estrutura está desmoronando! Temos que sair! Agora!" Ambas começaram a correr, mas no alvoroço do momento, a recepcionista estendeu a mão e uma aura de poder emanava dela. Você não pode escapar assim, Helena. Há mais em jogo do que você pode imaginar. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso e o olhar de Caroline se congelou. Antes que Helena pudesse entender o que estava acontecendo, um clarão ofuscante iluminou o ambiente, seguido por um rugido ensurdecedor. E de repente, uma bolha de ar quente explodiu ao redor delas. Poeira e detritos voaram e Helena foi arremessada contra a parede. Caiu, sentindo um corte no braço, o sangue começava a escorrer. Caroline tentou agarrá-la, mas algo a puxou para trás. "Caroline!" Helena gritou, estendendo a mão.
Mas antes que pudesse alcançá-la, a recepcionista, com um brilho maligno nos olhos, rugiu. Você não pode salvá-la! É ela quem precisa de você! O que se esconde aqui é muito mais do que vocês duas podem suportar. Helena observou horrorizada. Enquanto o desespero e a confusão consumiam o ambiente, a jovem Caroline estava presa, sendo arrastada por 2 homens. O pânico tomou conta dela. Não, soltem ela, Caroline! E em um piscar de olhos, os rostos da recepcionista e dos homens se distorceram, revelando algo que Helena nunca poderia imaginar. O que eram aqueles sorrisos? Você está prestes a descobrir a verdade, querida. Uma verdade que mudará tudo. Não é apenas uma rede de manipulação. É um culto escondido sob seu nariz. Um desejo insaciável por poder. Você se vê como uma heroína, mas a verdadeira batalha não é sua. É de Caroline. Sussurros e gritos preencheram a sala, enquanto o chão continuava a ceder. Uma parte do teto desmoronou, revelando um céu estrelado. E ali, em meio ao caos, Caroline olhou para Helena com um semblante de dor que partiu seu coração. Eu sempre soube que teria que escolher um lado. O que eu não esperava era que esse lado fosse o meu próprio cativeiro. A voz de Caroline se misturou com o som de pedras caindo. O tempo parecia acelerar. Uma escolha estava sendo imposta e Helena precisava decidir entre salvar sua amiga ou desvendar os segredos de uma rede ainda mais profunda do que ela jamais imaginara. O que mais estava em jogo? E até onde a conexão de Caroline iria levá-las? A verdade também poderia ser uma prisão, e Helena estava prestes a descobrir até onde ia esse labirinto. Helena permaneceu paralisada. As palavras de Caroline ecoavam em sua mente, confusas e aterradoras. Ela lutava para entender a magnitude das revelações que se desenrolavam diante dela. O som de pedras caindo do teto a trouxe de volta à realidade, violentamente. Caroline, o que você quer dizer com ser parte disso? As vozes do exterior se aproximavam, mas o pânico começava a tomar conta do espaço. A recepcionista avançou. Seu olhar calculista a ameaçava. Você ainda não compreende, não é, Helena? A verdade tem muitas camadas e nem todos têm a coragem de encarar. Helena girou a cabeça, os olhos fixos em Caroline. Se você é parte disso, como posso confiar em você? A dúvida a invadia. A jovem Caroline parecia em conflito. Eu não quis. Eu não sabia que Elias estaria aqui. Ele não é apenas meu irmão, ele é o líder desta rede. E eu fui feita de tola. Tem algo muito mais sombrio acontecendo. O chão tremeu de novo, como se o próprio hotel estivesse descontente com a intensidade da conversa. Mas antes que pudesse pensar no que fazer, a recepcionista sorriu de maneira cruel. Ah, mas vocês não sabem do que realmente se trata aqui. Nesse instante, um estrondo ecoou e uma parte do teto desabou, revelando uma passagem secreta. Helena viu sombras escuras se movendo rapidamente lá dentro. O frio na espinha a fez estremecer. O que mais poderia estar escondido no Hotel Madrigal? Disse um deles, e a voz soava como veneno. Temos que resolver isso uma vez por todas. O que mais poderia estar escondido no Hotel Madrigal? Não, espera! Gritou Caroline, enquanto tentava puxar Helena para longe da entrada. Mas era tarde demais. 2 figuras surgiram. Eram homens com semblantes duros e olhares que não traziam bondade. Eles pareciam não apenas guardas, mas caçadores. Você não deveria ter vindo até aqui, Caroline, disse um deles, e a voz soava como veneno. Temos que resolver isso uma vez por todas.
Helena sentiu o coração disparar. O que vocês querem dela? Sua voz saiu em um sussurro cheio de medo. No entanto, a recepcionista estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Essa é a hora da verdade! Ela gritou e os homens avançaram, prontos para capturar as mulheres. Mas antes que pudesse entender, a jovem Caroline deu um passo à frente, sua expressão determinada. A verdade é que eu sou a verdadeira líder. E Elias não era nem metade do que você pensava. As palavras reverberaram como um eco. Helena sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando de uma vez. O quê? A incredulidade se misturava ao medo. Você está mentindo! Ah, mas você nunca acreditou em mim, acreditou? A jovem Caroline olhou para a recepcionista, um brilho de controle em seus olhos. O que vocês pensam que controla tudo está prestes a acabar. Elias era um peão na minha jogada e eu o deixei entrar no jogo para me manter na sombra. A recepcionista congelou, parecendo uma estátua diante do calor da revelação. Você está mentindo! Sua voz era uma mistura de raiva e desconcerto. Helena estava atordoada. Como assim? O que mais estava escondido? Caroline, a quem tinha tentado salvar, poderia ser a verdadeira vilã por trás de tudo? As sombras dos rostos dos homens mudaram. Eles hesitaram, trocando olhares nervosos enquanto o caos se instalava ao redor deles. Helena, então, percebeu a gravidade da situação. Você planejou tudo isso? Ela estava horrorizada. Fui eu quem criei essa rede, que libertou as mulheres que estavam presas. E agora, enquanto você e sua equipe tentam me deter, eu finalmente irei controlar tudo. O olhar de Caroline era um turbilhão de emoções, entre a raiva e a frustração de uma vida inteira. O pânico global estava crescendo. As paredes pareciam vibrar com a tensão do momento. Você vai se arrepender de ter entrado no meu caminho, Helena, Caroline avisou. E neste momento, tudo tinha mudado. Helena se viu diante de uma escolha mortal. Confrontar a amiga que ela pensou ser a vítima ou se deixar levar por seus próprios medos. A recepcionista deu um passo à frente, um sorriso gélido iluminando seu rosto. Parece que temos uma batalha interna, não é? Eu sempre soube que a verdade te tornaria mais forte. Mas você, Caroline, se enganou ao acreditar que poderia escapar do que realmente é. As palavras da recepcionista reverberavam pela sala, enquanto Helena se preparava para o que poderia ser seu maior desafio. O que realmente estava em jogo se tornava mais aterrorizante a cada instante. Enquanto as sombras começavam a se aproximar, Helena tinha apenas uma certeza. O verdadeiro terror estava apenas começando. E a pergunta que atormentava era: quem seria a verdadeira vilã nessa história? Helena ficou paralisada. As palavras de Caroline reverberavam em sua mente, confusas e aterradoras. O chão tremia sob seus pés, enquanto os homens se aproximavam. A recepcionista sorria, um sorriso que fazia o estômago de Helena revirar. A batalha que você pensava ter travado está apenas começando, querida. E você não pode escapar de quem realmente é. Helena estreitou os olhos. O que Caroline havia revelado mudava tudo. O que mais essa mulher escondia? Mas antes que pudesse processar tudo, o teto vibrou ainda mais forte e uma nova fissura se abriu ao lado delas, revelando uma passagem escura. O pânico tomou conta e os homens avançaram, decididos a capturá-las. Não dá para confiar nem nelas nem em mim. Essa é a verdade, gritou Caroline, a voz quase se perdendo no caos. A recepcionista franziu a testa, seu sorriso se desvanecendo. Silêncio, ninguém vai sair daqui.
Antes que a tensão pudesse crescer mais, um tremor violento percorreu a sala. A estrutura do hotel começou a desmoronar. As mulheres se entreolharam, horror e determinação misturando-se em seus olhos. Precisamos sair! Helena gritou, puxando Caroline em direção à porta. Mas então, algo chocante aconteceu. A recepcionista levantou a mão e um clarão ofuscante iluminou o porão. Helena cerrou os olhos. Foi quando ouviu um som estrondoso, um disparo. O eco reverberou e um dos homens caiu, atingido no peito. O quê? O ar estava pesado de incertezas. De repente, uma figura familiar saiu das sombras. Era Ana Carolina, suas mãos tremendo enquanto segurava uma arma. Vocês precisam ouvir. Eles não são os únicos que controlam este lugar. Eu tenho informações que podem mudar tudo. Seus olhos brilhavam com um misto de medo e determinação. O choque na sala era palpável. Mas você era uma das nossas. Helena não conseguia acreditar. Como você pode estar envolvida com eles? Ana apenas balançou a cabeça. A expressão um misto de dor e urgência. Não é o que parece. Elias manipulou mais do que só as mulheres. Ele tem aliados, e essa organização é dele, mas não da maneira que vocês pensam. O coração de Helena disparou. A reviravolta era devastadora. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob camadas de mentiras? O que Ana estava sugerindo? Precisamos sair agora! Estou em audiência com eles. A verdade é que Elias é... Uma explosão de luz a interrompeu. As paredes começaram a tremer e uma chuva de pedras começou a cair. O pânico se instaurou. Helena puxou Caroline e Ana para avançar. Mas, enquanto corriam, a recepcionista disparou uma ordem. Vocês não vão escapar! A verdade vem à tona de qualquer forma. Helena virou-se apenas a tempo de ver um terceiro homem se aproximando. Sua expressão estava repleta de algo sombrio. Você realmente não sabe? Sussurrou ele. E nesse momento, o chão sob ele se abriu, engolindo a verdade, a confiança e as mentiras. O desespero tomou conta de Helena. Caroline estava ao seu lado, mas havia uma dúvida crescente. A quem realmente ela podia confiar? O hotel, que antes parecia um refúgio, agora era um labirinto repleto de traições e sombras. No meio do caos, um objeto caiu da bolsa de Ana, uma estranha pedra preta, e assim que tocou o chão, uma onda de energia a atravessou. Helena se virou para olhar. O que era aquilo? Um símbolo que ela nunca tinha visto antes. As palavras de Ana ecoaram em sua mente como um sino agourento. A verdade vai desvendar tudo. No instante em que a pedra atingiu o chão, um clarão envolveu tudo. Uma visão passou pela mente de Helena, revelando um passado sombrio ligado a Elias, Caroline e Ana. Mas a visão não era apenas de manipulação. Havia também dor, uma conexão mais profunda, algo além do que qualquer uma poderia imaginar. E com isso, a verdade já não era apenas uma busca, era uma luta desesperada pela sobrevivência. O futuro das três mulheres estava nas mãos do destino. O que mais estava por vir? Uma guerra estava prestes a explodir. E Helena estava cada vez mais consciente de que a linha entre amiga e inimiga era muito mais tênue do que jamais pensou. A pergunta que ecoava em sua mente agora era:
Até onde ela iria para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? A explosão de luz refletiu nas paredes do porão, criando sombras dançantes que pareciam tomar vida. Helena estava atordoada, sentindo seu coração acelerar. O mundo girava ao redor dela. Ela olhou para Caroline, confusa e assustada. Você não pode estar falando sério. Como você pode ser parte disso? Como você pode estar do lado deles? A dor de uma traição se instalou em seu peito. Se não agirmos agora, seremos todas presas dessa rede, gritou Caroline, sua voz carregada de desespero. O caos aumentava e a recepcionista parecia cada vez mais irada. Chega! A verdade já está fora do controle. Ela gesticulou e um dos homens avançou em direção a Helena. Antes que pudesse pensar, o estrondo sacudiu o chão. A estrutura estava desmoronando. Helena puxou Caroline e Ana, mas a recepcionista foi mais rápida. Ela se virou, seu olhar frio e calculista. Vocês acham que podem escapar? Não vão sair sem saber a verdade. Mas havia algo em suas palavras que provocou uma centelha de resistência em Helena. A verdade estava não só com elas, mas também nas paredes do hotel. A lembrança da Pedra Negra surgiu em sua mente. A pedra! Ela pode nos ajudar! Gritou, apontando. Ana e Caroline se entreolharam. O que você quer dizer? Perguntou Ana, no meio do pânico. Vamos usar a pedra! Ela pode ter uma conexão com tudo isso! Com mãos trêmulas, Helena pegou a pedra que havia caído no chão. Um calor começou a crescer, como se algo estivesse awakening dentro dela. Precisamos unificar nossas forças! Entre o caos, Helena levantou a pedra e, em um ato desesperado, gritou: se há alguma verdade, que ela se revele agora. A pedra emanou uma luz azul suave e, em um instante, o ambiente ao redor começou a vibrar, paredes tremiam e ecos de vozes passadas sussurravam como venenos. Os rostos mudaram, revelando memórias, e em segundos, todas viram flashes de momentos passados. Os olhos de Caroline se arregalaram. Essas são as mulheres que vieram antes de nós. Ele estava usando-as. O horror no rosto dela ecoou o que as outras estavam sentindo. A recepcionista, perdida em sua negação, gritou, mas sua voz se perdia no turbilhão da verdade emergente. Helena, em plena consciência, agarrou a mão de Caroline. Você precisa decidir de que lado está. Se você é realmente parte disso, deve ajudar a acabar com tudo. O calor da pedra agora preenchia o espaço, criando uma barreira visível entre elas e a recepcionista. A luta interna em Caroline se refletia em seus olhos. Eu quero liberdade! Foi enganada? Ela olhou para a recepcionista, agora desprotegida? Elias não é quem você pensava. Ele manipulava todos nós. Com isso, a recepcionista hesitou. O fluir de poder parecia mudar a dinâmica. Helena gritou, agora, juntas! E as três mulheres se uniram. A luz da pedra expandiu, e com um clarão, a recepcionista foi lançada para trás. O eco de sua voz se desfez no ar, e a estrutura da sala começou a colapsar. No último momento, Helena puxou Caroline e Ana para fora, atravessando a passagem recém-aberta. Do lado de fora, a noite fria envolveu-as como um manto. Elas caíam na grama, ofegantes e em choque. O Hotel Madrigal, atrás delas, desmoronou lentamente, uma monstruosidade ruindo. Helena olhou nos olhos de Caroline. Agora somos livres! Mas a luta ainda não acabou, respondeu Caroline, os olhos cheios de determinação. Precisamos contar as outras. Mostrar que não estamos sozinhas. Helena assentiu.
sentindo uma nova chama acender em seu coração. Sim, precisamos fazer isso. E assim, enquanto se levantavam, um novo propósito encheu o ar. A verdade poderia ter sido um pesadelo, mas agora era a liberdade que guiava seus passos. Então, antes que a cena final se fechasse, a voz interior de Helena ressoou. A batalha pode ter terminado, mas a guerra continua. O que mais o mundo esconde? Ei, não sai ainda! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que já estão vindo por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar a receber esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você acha que virá a seguir. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Venha fazer parte dessa comunidade que só cresce.